Fala aí pessoal, como é que você está? Você está bem? Eu espero que esteja. Eu estou bem, graças a Deus, e esperamos continuar assim. Mas que possamos ser como Jó, né? Que mesmo que as coisas ruins venham a acontecer, mas que ainda assim nós não percamos de vista que o nosso Redentor ele vive e por fim se levantará sobre a terra. E por mais que nós tenhamos coisas, mesmo que nós percamos essas coisas, mas ainda assim Deus continuará sendo nosso Deus, porque Ele nos deu, Ele pode nos tomar de volta também, mas que nós possamos confiar nele sempre firmes e fortes, até a volta dele. Nós estamos estudando sobre as lições na verdade, nós estamos vendo a respeito de Isaías. E para mim assim ela está sendo bem gratificante, porque eu estou aprendendo bastante mesmo. Alguns momentos, assim como a lição de hoje que eu estava lendo, eu precisei ler várias vezes para entender, procurar em outros livros também, porque parecia assim que era um pouco complicado, mas na verdade, depois que a gente entende, se torna um pouquinho mais fácil, e isso fica muito legal porque já fica fixado na mente. Eu queria também que você tivesse essa experiência hoje. Nós estamos hoje, quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021, e nós estamos na 6ª lição já, praticamente metade da lição já se passou, e o título dessa lição que a gente está estudando de 6 é Brincando com Deus. E o verso que eu memorizar, eu gostaria de repetir ele para você, que está lá em Isaías 25, verso 9, que diz assim: naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará, e este é o Senhor a quem aguardávamos. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25, verso 9. O título da lição de hoje, dia 4, é a respeito da vitória final de Sião. E ele se baseia ali basicamente não só em um capítulo, mas em vários, por exemplo, capítulo 13, 14 e dos capítulos, pegando também o 22, 23, mais especificamente do 24 até o 28. Se você tiver um tempinho, eu gostaria que você lesse eles, porque é bem interessante. São capítulos curtos, 20 versos, mas que trazem informações importantes. E eu gostaria de destacar para vocês aqui dois paralelos que a gente vê da profecia de Isaías se cumprindo lá na época dele, mas também apontando lá para frente, para nossa época, que a gente acredita quando Jesus vai voltar. E o primeiro paralelo que eu tenho para te mostrar é o que está lá em Isaías no capítulo 13, nos versos 6 e verso 9. Não se preocupe que eu vou ler para você, tá? E a gente vai comentando também. Mas preste atenção qual frase que vai se repetir quando eu ler aqui, tá bom? Eu vou ler o verso 6, presta atenção. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Agora o verso 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Qual frase você viu se repetindo nesses dois versos que eu li? O dia do Senhor. E isso aí aconteceu, foi uma profecia de Isaías para a época dele em que ele estava vivendo. Mas também a gente pode encontrar a mesma referência em dois versos. Primeiro é Joel 2,31, que diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora veja Malaquias 4, verso 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então esses versos eles se referem ao juízo de Deus após o milênio. Mas quando Isaías fala sobre o dia do Senhor duas vezes no verso 6 e no verso 9, lá do capítulo 13, ele está se referindo também àquela época em que viria o dia do Senhor, em que ele julgaria os inimigos do povo dele. Então ele traria vitória, porque naquele momento o povo estava, digamos assim, perdendo. Mas Deus ele deu a esperança de que viria um dia em que Deus julgaria os inimigos do povo dele, que também se refere ao julgamento lá no finalzinho, quando Jesus voltar e trouxer a Nova Jerusalém. Então nós vemos aí esse paralelo entre as profecias de Isaías da época dele e da época futura. O segundo paralelo que eu queria destacar para você está em Isaías no capítulo 24, verso 23. Ele vai falar aqui especificamente sobre o sol e lua, mas preste atenção, 24 e 23. A lua se envergonhará e o sol se confundirá
quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciãos haverá glória. Presta atenção também nesse finalzinho. Perante os seus anciãos haverá glória. Glória de quem? De quê? Agora veja Apocalipse 21, 23. A cidade, se referindo a Nova Jerusalém, não precisará nem do sol nem da lua. Viu que em Isaías 24 a lua se envergonhará e o sol se confundirá? Aqui ele faz referência também ao sol. Não precisará nem de sol nem de lua. Continuando, Apocalipse 23. Para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. Pois a glória de Deus iluminou a cidade, iluminou a Nova Jerusalém, e o Cordeiro é seu lâmpada. Então, em Isaías a gente vê que a lua se envergonhará e o sol se confundirá. Em Apocalipse a gente vê também que a gente não vai mais precisar do sol nem da lua, né? E no finalzinho de Isaías ele fala que perante os seus anciãos haverá glória. Glória de quem? Apocalipse nos responde, pois a glória de Deus ilumina a cidade. Então a gente vê esse paralelo entre a profecia de Isaías para a época dele e a profecia também de Isaías que se refere ao momento em que descerá a Nova Jerusalém. E Deus habitará no meio dela, sendo que não precisará mais da claridade, porque Deus clareará, Deus dará a claridade para a cidade. Mas eu queria que você prestasse atenção e voltasse a ler esses versos que eu te falei para ver de fato o comparativo, onde você vai assim ter aquele estalo e dizer assim, poxa, é isso mesmo. Mas para fechar a lição, ela também fala sobre a obra estranha em Isaías 28, verso 21. Que obra estranha é essa? Quando a gente vai lá para Êxodo, no capítulo 34, e lê dos versos 5 até o verso 7, a gente consegue entender melhor. Por exemplo, Êxodo 34, versos 5 e 6, diz assim, ó, então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou seu nome, Javé. O Senhor passou adiante de Moisés proclamando, Javé o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia. Sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Então aqui ele fala de uma das características. Isso aí aconteceu quando Deus foi entregar para Moisés as tábuas de pedra, já a segunda, que a primeira tinha destruído, que o povo tinha adorado ídolos e tal. E essa segunda, Deus vai lá e escreve de novo. E Deus, fazendo a apresentação dele para Moisés, ele diz assim, ó, eu sou benigno, eu sou companheiro, eu cubro pecados, eu perdoo o mal, eu perdoo a rebeldia e tudo mais, geração após geração. Então a gente vê que Deus é um Deus amoroso e qualquer mal não seria da natureza dele. Mas a gente vê no verso 7 mesmo, de Êxodo 34, que diz assim, contudo eu não absolvo o culpado, apesar de eu perdoar, eu não absolvo. Ou seja, eu perdoo, mas há consequências para aquele que se rebela contra mim. Todo mundo pode me aceitar ou não aceitar, mas aquele que não me aceitar, eu não vou absorver ele. Então quando a gente vê a respeito sobre a obra estranha de Isaías 28, ela fala duramente de que o Deus vai vir com juízo. Então o que isso quer dizer? No comentário bíblico adventista, na página 215, ela fala a respeito disso, que diz assim, ó, abre aspas, quando Cristo vier como guerreiro para subjugar os inimigos, as pessoas o verão atuando num papel que parece bem diferente de tudo que já viram. O Cordeiro de Deus não aparecerá, o Cordeiro de Deus então aparecerá como o leão da tribo de Judá, não mais como cordeiro, mas como leão, não mais como advogado, mas como juiz. E essa parte da história, ela nos fala que a gente deve confiar em Deus. Por quê? Porque apesar de todos a gente olhar e às vezes dizer assim, poxa, mas parece que o juízo de Deus ele não chega, parece que as coisas ruins continuam acontecendo, as pessoas boas continuam maltratadas e as ruins continuam prosperando e tudo mais, era o que Davi contestava com Deus. E às vezes parece que Deus é muito lento em fazer as coisas, mas a gente não consegue entender de certa forma o tempo, né? Por exemplo, quando eu fico olhando para minha filha, às vezes ela não entende alguma decisão que eu venha a tomar, que a mãe dela venha a tomar. Naquele momento ela não entende, mas eu acho que mais na frente ela vai entender. Assim eu acho que também deve ser nós com Deus. Às vezes a gente não entende o que Ele quer pra gente,
mas num futuro, quem sabe, a gente pode entender. E isso vai acontecer quando ele voltar. Mas para fechar, eu sei que a gente já está nos 10 minutos, vamos fechar em Provérbios capítulo 3, dos versos 7, dos 5 até o 7. Que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Esses capítulos que a gente leu, eles falam de confiança, de que apesar do mal parecer estar prosperando, Deus virá e julgará o mal e acabará com ele na sua volta, quando ele vier nos buscar. Que possamos continuar firmes, contentes e alegres, apesar de todas as dificuldades que possamos estar enfrentando. Mas saiba que Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida também, que possamos nos deixar ser usados por Ele para atingir o mundo e também para alcançar nossa salvação, não por obras, mas pelo que Ele já fez por nós, e que possamos ser instrumentos dele aqui nessa terra para fazer o bem. Um forte abraço a você, espero que você releia os capítulos que a gente viu. Eu sei que ficou um pouco longo, mas era para complementar bem esse assunto, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.